A célula de hoje, essa live de hoje, eu coloquei um post aí dizendo: você avança? Qual é a sua direção, né? E eu recebi algumas respostas no WhatsApp, assim, minha direção é Jesus, a minha direção é quando eu não sinto peso no meu coração, quando eu sinto peso, acho que é porque eu ainda não estou pronto para fazer o que eu tô querendo fazer, e teve algumas respostas todas nesse nível assim. E aí, hoje, eu tô fazendo a leitura, né, acho que vocês também, da Bíblia em 100 dias, e é muito louco o negócio, porque é muito rápida, né, a explicação. Então eu tô desenvolvendo uma estratégia, eu anoto tudo, se eu não conseguir anotar assim os mínimos detalhes que eu quero, eu volto, assisto de novo as partes que eu deixei de anotar, e imediatamente eu já leio os capítulos que foram explicados. Então, gente, é delicioso ler a Bíblia quando nós compreendemos, quando nós já sabemos do que se trata. Não sei para vocês, quem aí que tá na live, que tá fazendo 100 dias, põe um coraçãozinho vermelho para mim. Quem está lendo a Bíblia nos 100 dias. E quem não tá, gente, dá tempo. Vale super a pena. E hoje eu fiquei pensando muito, né? Hoje foi um estudo sobre números, começou o livro de números, que é um livro que eu já li sozinha, né? Assim, a leitura anual, né? Que você leva um ano para ler a Bíblia. Levíticos e Números, gente, é só por Jesus Cristo. Só por Jesus Cristo para ler esses livros. Moisés, ele era o cara mesmo, porque ele não só sabia as leis de cabeça, como ele escreveu os livros. Ele tinha tudo na mente dele. Então, quando que foi escrito esse livro de Números, né? Quando iniciou a jornada. Porque de Êxodo até Levíticos, eles estavam acampados no pé do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte a primeira vez para falar com Deus. O povo ficou lá embaixo. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Gente, 40 dias e 40 noites. Lá, pegando as leis. Não só os 10 mandamentos, como a lei. Deus escreveu nas pedras os mandamentos. Quando ele desceu, tinha uma festona lá, uma rave, um fluxo louco, com um bezerro de ouro e aquela orgia, aquele negócio doido lá. Ele acabou com tudo, quebrou as pedras, ficou nervoso, irado. Teve que subir um monte de novo. E aí ele escreveu. Deus falou: agora já que você quebrou, escreve você. E ele ficou mais dias lá escrevendo nas pedras. E quando ele desceu, ele começou a passar essas leis para os israelitas. Então, vamos lá. Na antiguidade, lá atrás, né, Deus criou Adão e Eva, e o povo foi enchendo a terra, tal, chegou em Noé e tava aquela bagunça. Por quê? Porque não havia nenhuma estrutura social. Deus colocou a humanidade na terra, falou: pode dominar. E acho que foi a primeira música que eu acho que eles cantaram: tá dominado, tá tudo dominado. E eles foram fazendo tudo que eles queriam, do jeito que eles queriam. Quando Deus salvou, né, Moisés e a família dele, recomeçou a humanidade, ele falou: opa, peraí, né? Eles já entregaram o domínio da terra para Satanás. Satanás não tomou nada. Ele não tinha autoridade para isso. Foi entregue para ele o poder quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus. Então a terra já estava dominada, a terra já no maligno desde aquele tempo. Mas Deus falou: ó, como eu conheci esse povo é ruim, a humanidade é ruim demais, então eu vou dar um código de leis, um código moral, para que eles consigam viver em sociedade, para que eles consigam ter relacionamento interpessoal e um relacionamento comigo, que eles consigam viver de maneira saudável. Tanto que, né, agora, estudando mais em detalhes, a gente vê
que até a parte nutricional, a parte de alimentação, a parte de relacionamento íntimo de homem e mulher, tudo isso Deus regulamentou na sua lei. Estrutura de legislação, de terra, de crimes, está tudo aí, nesses livros. Então, quando termina o livro de Levíticos, eles ainda estavam ali, ao pé do Sinai. Gente, eu fiquei pensando, né, às vezes, pra mim isso nunca foi problema, de falar assim, a igreja é longe, ai, nossa, mas essa igreja é tão longe. Né, tá certo que eu tenho carro, então né, as distâncias ficam menos complicadas do que alguém que tem que pegar ônibus. Eu já vi gente a pé, daqui de onde eu moro, e a pé pra igreja. Mas a gente não pode reclamar, não. Por quê? Deus tinha acabado de dar para Moisés as orientações do tabernáculo, vou falar do tabernáculo em outra live, mas era uma estrutura gigantesca, gente, pesada, né? E cada vez que eles armavam um acampamento, nem que fosse para ficar só um dia, eles montavam todo o tabernáculo, que era imenso. Ficavam ali. De repente tinha que sair, desmontava tudo, carregava tudo no deserto. No deserto. E a gente às vezes fala, ai, tô tão cansado, né? Acho que eu não vou hoje pro culto, não. Às vezes até pra assistir o culto online, gente. Eu já ouvi gente falar, ai, não sei, mas nossa, dá uma preguiça, né? Assistir o culto, sim, comi muito na hora do almoço. Então, nós temos uma inclinação para o comodismo. Temos essa inclinação. E naquele tempo eles não tinham nem como querer se acomodar. Porque eles tinham que carregar aquela montoeira de coisa. Era tudo sagrado, não podia ser de qualquer jeito. Para tudo tinha um ritual. Para montar, para desmontar, como embalar as coisas, como envolver, como carregar. Né? Os levitas que faziam isso. E aí eu descubro o que eu, em 10 anos de crente, não sabia, que levita não é só quem está no altar cantando e louvando. O levita é todo aquele que serve na casa do Senhor, porque os levitas, eles faziam todo o serviço do templo, todo o serviço do templo. Então, seja o que for que alguém faça, tem igrejas, né, na minha não tem, diácono, presbítero, não tem esses cargos. Mas tem igreja que tem, são levitas também. Não são, então, levitas apenas os que estão louvando no altar. É que ali no altar é específico, né? É um serviço de adoração específico. Mas a tribo de Levi, de onde se originou a palavra levita, é todo aquele que serve no templo. Então vamos lá, eu fiz um esbocinho aqui de paralelos entre a caminhada dos hebreus e a nossa caminhada em Cristo. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que lembrar que ela é atual, que ela vai servir para mim hoje. Se der tempo, eu dou um testemunhozinho no final do que é realmente isso, né? Que pode ser, mas o Antigo Testamento... Deus nem era tão bonzinho no Antigo Testamento, ele matava o povo, a terra engolia, tinha terremoto, acabava com tudo, e te morria pedrada e tal, e aí ainda bem que veio o Novo Testamento e Deus converteu, né? E ficou bonzinho, não é isso. Nesse tempo aqui, Deus precisava instalar na mente daquele povo uma liberdade, ele tinha que libertar a mente. Porque eles ficaram escravos por 430 anos. E hoje eu falei, minha filha, eu não lembrava mesmo. Filha, quanto tempo o Brasil manteve a escravidão? 358 anos. Tinha escravidão indígena no menor número e tinha escravidão negra. E o que prevalecia era a escravidão negra, porque Portugal era traficante de escravos, havia esse tráfico de escravos e era muito rentável. E o indígena, ele não podia ser escravizado porque a Igreja Católica estava instalada aqui e eles evangelizavam
os índios. Então, índio não podia ser escravizado. E os negros, eles, acredite, gente, eu não sabia também que o motivo, a desculpa que eles tinham para justificar a escravidão negra é que Cã, filho de Noé, tinha sido amaldiçoado por Noé e declarado, ele foi declarado servo dos irmãos, o menor, né, por conta da desonra dele com o pai. E Cã, ele simboliza o continente africano. Então, eles diziam, ele já foi, esse território já é amaldiçoado pela escravidão. Então, eles precisam ser escravos, porque a Bíblia diz que Cã foi destinado a ser escravo, então toda geração também será, né? Isso foi uma surpresa para mim. E minha filha falou, mãe, a desculpa que eles arrumaram para a escravidão negra. Agora, veja bem, são 100 anos praticamente só de diferença do número de anos de cativeiro. Então Israel ficou cativo por 430 anos. Quando eles saíram do Egito, gente, por várias vezes em Êxodo, dá pra gente verificar como eles reclamavam. Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto, quer matar a gente de fome, a gente nunca mais vê carne, e a gente não tem água, nós vamos morrer, para que você tirou a gente de lá, sabe? Assim, e nós, muitas vezes, podemos ser assim com Deus, de falar, nossa, eu já ouvi, gente, eu já ouvi, não vou falar de algo que é hipotético. Uma pessoa de Deus voltar, tava desviada, voltar para Jesus e depois falar assim, meu, pensando bem, Ale, eu acho que tava melhor do jeito que eu tava lá no mundo. E eu na hora repreendi, sabe? Falei, mas tá repreendido, é impossível isso. Mas por quê? Porque essa pessoa não teve um encontro glorioso com Deus. Porque quem tem um encontro glorioso com Jesus jamais pensa em voltar para o mundo. Jamais pensa em voltar para o mundo. E deixa eu ver. Gente, tá funcionando? Dá um toque pra mim se caiu. Por favor. Tá tudo ok aí? Fala pra mim. Net, tá ouvindo? Tá funcionando agora? Eu tô do lado do modem aqui, nem era pra tá caindo nada, não. Melhorou? Dá um toque pra mim se melhorou. Ai, que bom, glória a Deus. Ai, Senhor, em nome de Jesus, põe teus anjos aqui que não pode cair, não. Então, olha só, gente, Deus, ele sempre acompanhou os passos do povo de Israel. Quando eles saíram do Egito, Deus precisava colocar neles uma conduta. Por quê? Porque eles tinham a mente de escravos. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É igual uma pessoa que sai do mundo e ela continua com os hábitos do mundo. O mundo não saiu dela. Por exemplo, continua fumando, continua bebendo, continua falando palavrão, continua achando normal ir a certos lugares. Por quê? Mas Jesus me libertou para eu ser livre. Ué, se você é livre, você não precisa mais do cigarro. Você não precisa mais da bebida. Quem é escravo de quem, né? Pessoas falam, mas eu não tô pronto para seguir Jesus porque eu vou me sentir preso. Aí se você fala assim para ela, larga esse cigarro aí. Não consigo ainda. Então quem tá preso? Porque eu não fumo porque eu não quero. Eu não bebo porque eu não quero. Mas eu posso. Tudo me é lícito. Não é? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então eu decido não fazer.
Se eu decido é porque eu tenho poder de escolha. Agora, se eu não consigo deixar de fazer, eu continuo com a minha mente, com o meu corpo e com o meu espírito presos em algum lugar. Entende? Lá em Números 9, diz assim, eu vou ler a Bíblia, que é versão a mensagem, tá bom? Números 9, 16. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação, durante a noite, ela parecia fogo, era nuvem de dia e fogo à noite. Vou ler de novo. Era assim o tempo todo, a nuvem sobre a habitação, durante a noite, ela parecia fogo. Quando a nuvem se erguia acima da tenda, o povo de Israel levantava acampamento. Quando a nuvem descia, o povo montava acampamento. O povo de Israel partia segundo as ordens do Eterno e acampava segundo as suas ordens. Olha só, mais para frente um pouquinho. Permaneciam no acampamento em atitude de obediência enquanto a nuvem estivesse sobre a habitação. Mas no momento em que o Eterno dava a ordem, eles partiam. Gente, tá falando aqui de mais de 1 milhão de pessoas. Não é de um povinho não que vai na igreja. É 1.200.000 pessoas, pelo menos. Não importava se era dia ou noite, quando a nuvem se levantava, eles partiam. Não fazia diferença se a nuvem parava sobre a habitação por 2 dias, 1 mês ou 1 ano. Enquanto ela permanecia ali, eles permaneciam ali. Mas quando a nuvem se levantava, eles partiam. Eles acampavam segundo a ordem do Eterno e partiam por sua ordem. Eles viviam de forma obediente às ordens do Eterno, conforme anunciadas por Moisés. Obediência. O negócio. Boa noite, Lilian, querida. Bem-vinda. Trem difícil obedecer, né, gente? Obedecer. Eu era muito resistente à obediência, com chefia, com os meus pais. Eu não desobedeci meus pais porque eu tinha medo. Né? Muito medo de, tipo, na minha época tinha amigas minhas que pulavam a janela, deixava. Tinha uma que tinha um prego do lado de fora da janela. Ela pulava a janela, pendurava o pijama, a camisola lá no prego, punha a roupa, saía com o namorado e aí passava a noite, deixava na cama um travesseiro, a coberta, assim, gente, eu morria de medo. Se eu fizesse isso, minha mãe ia descobrir, ia me matar. No mínimo ela ia me matar, né? Só. Acho que ela ia me matar. Mas elas faziam, não era só uma não, tinha uma família aqui, não vou falar muito não, senão vai que é identificada, né? Que fazia também, eram 3 irmãs, as 3 faziam isso. E eu morria de medo da minha mãe, não de Deus, tinha medo da minha mãe mesmo. Agora, também sempre entendi que desobedecer pai e mãe a gente pode... Nossa, perder muito, né? Minha mãe já não confiava em mim, imagina se eu apronto uma dessa. Apesar que fiz coisa pior, né? Mas enfim, Deus sempre acompanhou pessoalmente a caminhada de Israel, com essa dupla manifestação. Durante o dia a nuvem e à noite a coluna de fogo. Eles sabiam que era Deus que estava ali, tinham plena certeza. E nós precisamos ter essa plena certeza. Hoje nós não temos a coluna de fogo. Hoje nós não temos a nuvem, literalmente, mas espiritualmente nós temos, porque Jesus é a perfeita revelação de Deus. Ele é a nuvem, Ele é a coluna de fogo. Quando eu oro, eu falo para o Senhor, eu aplico uma gota dos 7 derramamentos do sangue de Jesus sobre a minha casa. E em torno dela... eu levanto uma coluna de fogo e arcanjos armados de espada estão nas entradas, nas portas e nas janelas, guardando este lugar. Jesus é a perfeita revelação. Ele é a nossa nuvem e Ele é a nossa coluna de fogo. Nós caminhamos debaixo da proteção de Jesus.
A caminhada, ela é nossa, gente. É nossa. Assim como os hebreus precisaram pisar na areia quente, na areia seca, nós é que precisamos pôr o pé. O chão, Deus vai colocando. Ele vai colocando. Quando a nossa caminhada começa, tô falando de uma caminhada em Deus. Porque quando a gente caminha fora de Deus, o negócio é atropelado, né? O negócio é doido. Eu não sei vocês, que às vezes eu conto meu testemunho, aí a pessoa fala assim, nossa, eu nunca bebi, nem fumei, nem usei droga. Tudo bem. Eu tive uma aluna que ela falou pra mim assim, tinha 2 alunos meus que tinham sido presos, né? E tinha um testemunho assim, gente, que tipo, sabe, se você não conhecesse, ouvisse eles falando, você saia correndo com medo. Então, não vou falar o que eles faziam também. É pesado, era coisa pesada, mas eles tiveram um encontro com Deus, eles se converteram, eles se arrependeram. E aí eles deram o testemunho deles no último dia de aula. E um testemunho muito forte, né? De roubo, de latrocínio, de morte, coisa muito, muito pesada. E essa aluna minha falou assim, eu não quero continuar nessa sala, eu não vou participar disso, porque eu nunca cometi um pecado igual ao deles, eu não tenho que estar no mesmo lugar que eles. Falei pra ela, querida, talvez isso que você carrega seja até pior, porque é orgulho, é julgamento. Então é um bom momento agora de você entregar isso pro Senhor, né? Porque nós não somos nada, nós somos imperfeitos, qualquer um é capaz de qualquer coisa, a qualquer momento. Nós não sabemos, um momento de distração que o inimigo tomar posse da nossa vida, nós somos capazes de qualquer coisa, para o mal. Nós já temos uma inclinação para o mal. E ela falou, não me compare, porque eu não sou igual a eles. E desfez, assim, foi muito desagradável, mas como eles estavam plenamente no Senhor, eles entenderam que ali também foi uma estratégia do inimigo para diminuir o valor do que Deus tinha feito na vida deles. Mas a nossa caminhada, gente, nós precisamos compreender que, primeiro, não vamos ter uma caminhada melhor que a de ninguém, né? Por ser cristão, por ter aceitado Jesus, nós não somos melhores, mas nós temos que ser diferentes na maneira de encarar o caminho. Porque Deus nunca vai mostrar o processo para nós. Ele nunca vai mostrar o processo para nós. E nós vamos caminhar por etapas. Lá em Números 10, só para ver como é igual a caminhada dos hebreus, olha. Do verso 11 ao verso 13. No segundo ano, no dia 20 do segundo mês, a nuvem se levantou sobre a habitação que guarda as tábuas da aliança. E eles começaram a caminhar por etapas. Eles caminharam por etapas até chegar no deserto de Parã, diz a palavra. Então, o que acontece? Nós precisamos respeitar as etapas. Quais são as etapas? Você avança, para, reflete, ora, espera, né? Sentir uma paz, ou Deus às vezes demora para responder, você tem que ficar quieto, tem que ficar parado, porque nós não somos donos da nossa vida, nem sempre a linha vai ser, aliás, eu não sei a vida de vocês, mas a minha nunca é uma linha reta, gente, nunca, sempre tem alguma coisa que eu preciso, eu sinto que preciso respirar, agora Deus está querendo me ensinar alguma coisa. Eu não posso dar mais um passo. Sabe, é como, eu não sei explicar, mas é como se tivesse assim, o próximo passo eu posso cair no abismo. Então eu preciso, é como um carrinho de montanha-russa que desce e sente aquele frio na barriga, sabe? É uma coisa entre eu e Deus. E aí aí você reflete, analisa se você realmente está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer.
Por que você está fazendo o que você está fazendo? Qual é a sua motivação de estar fazendo o que você está fazendo naquele momento? É para a glória do Senhor? O resultado da sua atitude vai glorificar o nome do Senhor? E aí, nós precisamos nos lembrar em todo o tempo que a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite nunca, gente, se afastou daquele acampamento. Nunca se afastou daquele povo. Quem se afasta somos nós. Quem se esquece de perguntar se devemos andar ou não, se já é hora de dar um passo ou não, se é para entrar num relacionamento ou não, se é para aceitar uma vaga de emprego ou não, se é para entrar numa guerra ou não, porque Deus, ele não nos autoriza a entrar em guerra que não é nossa. Ele não nos autoriza a entrar em guerra, porque ele já disse que é ele que vai lutar por nós. Será que nós estamos observando o movimento da nuvem? Será que estamos em obediência com Deus? Gente, eu já fui tão teimosa com Deus, mas tão teimosa em coisas simples. Olha só. Eu tinha uma amiga, né? E ela ficou brava comigo numa situação que eu não tinha o que fazer. Eu tinha que agir da forma que eu agi, mas ela não entendeu. Passou mais de um ano. E Deus começou a falar o nome dela pra mim. Eu comecei a lembrar dela. E eu falei, oxe, mas não quero nem saber não, que eu não vou lá não. Eu tô ficando doido, não vou, porque ela era muito brava, ela ia me bater. Eu não vou lá não, porque ela era brava de verdade. E aí, fui levar minha filha ao médico, não tinha médico, e era perto da casa dela. E aí Deus falou, mas e aí, ela? E eu fingi que não era comigo, mas ficou, sabe? Vai lá, vai lá. Aí eu falei, tá bom, eu vou, mas eu só vou chamar 3 vezes. Se ela não sair, eu vou embora. Eu já até contei isso aqui no Instagram, eu acho. E eu fui, chamei bem baixinho pra ela não escutar. Fui embora e meu carro voltou pro portão da casa dela sozinho. Acredite se quiser. Quando eu vi, eu tava lá de novo. Eu falei, não vai ter jeito, né? O senhor não vai me deixar embora enquanto eu não falar com ela. Então tá, chamei, ela atendeu, chorando, ela tava... Nossa, com um aspecto terrivelmente sofrido. Aí ela falou pra mim assim, com toda gentileza, eu já tenho problema suficiente pra ainda ter que ver a sua cara no meu portão. E eu falei, pois é, eu também não queria não vir aqui, mas Deus mandou eu vir aqui só pra te dar um abraço. E houve uma restauração, sabe? Uma restituição de amor naquele momento, porque ela me abraçou, ela chorou, ela confessou o que estava acontecendo, e de lá pra cá, a gente não é amigas de infância, grandes amigas novamente, nossa vida tomou outro rumo, mas eu amo demais a vida dela, graças a Deus eu sei que ela tá bem, porque eu fiz o que Deus mandou, eu senti paz. Uma vez eu tava com um CD de louvor no carro, eu sempre tive CD de louvor no carro para evangelizar. Passei numa biqueira e tava lá o menino que eu conhecia, super bonzinho. E aí Deus falou, dá o CD pra ele. Eu falei, vou dar não. Eu só tinha aquele que eu tava ouvindo. Gente, eu falei, não vou dar não. O carro fez a mesma coisa, deu a volta no quarteirão, parou na porta do bar, do tráfico lá. Aí eu peguei o envelope que tinha no meu porta-luva, que é onde eu colocava... Tirei o CD do meu carro e falei pra ele, olha, Deus mandou eu voltar, eu não queria te dar, mas Deus mandou eu voltar, trouxe meu carro aqui sozinho, só pra eu te dar isso. E ele falou, nossa, Deus ainda lembra de mim, né? Quer dizer, se eu não tivesse obedecido, talvez ele não tivesse visto o quanto Deus amava a vida dele. Isso é só o básico, tá, gente? Vamos lá. Pode haver surpresas, sobressaltos durante o caminho. Deus, ele às vezes ele muda a posição dele, sabe? Ele vai se manifestar no inesperado, no inexplicável. Tipo, você vou orar todo dia, 3 da madrugada, porque Deus vai falar comigo. Aí o dia que você dorme, Deus te acorda.
Já aconteceu com alguém? Põe o coraçãozinho azul, se alguém já passou por isso. Você fica lá todo dia num propósito. Não, 7 dias eu vou acordar às 3 da manhã e vou orar. Deus vai falar comigo. Aí 7 dias Deus não abre a boca, não faz nada. Você não sente nenhum arrepio. Aí, quando você menos espera, você tá dormindo, desperta, não consegue dormir por nada. E se você estiver sensível ao Espírito Santo, você vai perceber que é Deus querendo falar com você. Gente, é uma coisa inexplicável. Nós podemos, Deus pode se manifestar numa enfermidade. Ele fez isso comigo já 2 vezes. Eu falei pra ele, o senhor para de brincar desse jeito, né? Para de me assustar. 2 vezes me levou lá, ó, no Vale da Sombra da Morte, só pra cumprir o propósito dele. E eu quase morri, foi do coração, que eu não queria morrer de outra coisa, não queria morrer, né? Aí eu falei pra ele, Senhor, pode ser mais leve da próxima vez? Ai, se manifesta do jeito mais leve, por favor. Ele pode se manifestar numa decepção. Boa noite, Nalvinha, linda. Ele pode se manifestar num momento em que você não tem nada, como já aconteceu comigo, de não ter nada para dar para minhas filhas comerem, nada, nada é nada mesmo. E de repente apareceu um dinheiro na minha conta, e de repente alguém chegar aqui com uma cesta básica e falar, mandaram te entregar 6 meses de cesta básica, e eu ficar assim, oi, né? E é incrível, por quê? Porque eu não pedi para ninguém, mas o Senhor sabia. Então ele levantou uma pessoa que nunca ouviu eu reclamar, nunca ouviu eu falar, não sabia da minha realidade, para fazer isso. Durante 6 meses ele colocou alimento na minha casa, porque eu já passei muita necessidade. E ele pode também se manifestar através de um culto, gente. Domingo foi um negócio sobrenatural aqui na minha casa, porque eu assisto culto online, não assisto sentadona não. O dia que eu fui assistir o culto na minha cama, eu dormi, né? Tem que confessar. E assim, assistir depois do horário, que já não é bênção, o bom é assistir na hora que tá passando. E apaguei a luz, acabou a mulher. Dormi, fiquei assim com tanta vergonha, sabe? Falei, isso aí não é certo. Aí domingo não, domingo louvei de pé, dancei no meu quarto e, nossa, foi maravilhoso. Quando eu ouvi a palavra, eu falei, nossa, que tremenda, palavra tremenda. Mas quando eu saí do meu quarto, gente, 2 guerras, mas 2 guerras se levantaram assim, 2 de uma vez, e tão potente que eu falei, Senhor, agora eu entendi. O Senhor me preparou durante o culto para essas 2 guerras. E ele disse o que no culto? Não faça nada. Quando a guerra se levantar contra você, não faça nada. Continue onde você está e ore. Só. Foi exatamente o que eu fiz. E o inimigo teve que sair. Teve que sair. Não teve escolha para ele. Porque eu fiz exatamente o que Deus mandou. Então Deus vai se manifestar do jeito dele, na hora dele, mas ele vai se manifestar. A nuvem era o mover de Deus sobre eles, e o movimento da nuvem representa a palavra. Quem que vai dar direção para nós? É a palavra. Se houve um culto e Deus não fala com você, algo está errado com você, não é com a palavra. Será que você está em santidade realmente? Será que você decidiu tirar o Egito da sua vida, tirar a escravidão da sua vida? Sabe, gente, deixar de ser escravo é complicado. Quando teve a Lei Áurea no Brasil, o que aconteceu com os escravos? Eles não sabiam o que fazer. Lá no Egito, tinha escravo lá que queria voltar para comer cebola e pepino. Eles caminharam para a Terra Prometida com mente de escravo. Eles não entenderam o que estava acontecendo, não sabia, igual passarinho. Você solta o passarinho, ele morre. Por quê? Porque ficou escravizado. Então nós precisamos ser guiados em obediência. Só vai obedecer quem quer. Só obedece quem quer. Quem não quer, fala assim, ó. Ah, mas não tem nada a ver ouvir só um sertanejinho. Ah, não tem nada a ver ouvir. Ah, mas esse pagodeiro ele até gravou um louvor. Ele gravou um louvor e 10 músicas de adultério falando de roubo, de coisa que não presta. Mas ele gravou um louvor.
E aí, a gente tá seguindo qual direção? Tem louvor, gente. Aliás, tem música do mundo que, sabe, tem uma conotação tão sensual, tão sutil, tão assim, de intriga, mas é tão sutil. E eu já ouvi pessoas cristãs falando assim, nossa, essa música até podia ser um louvor. O inimigo trabalha nas entrelinhas, no subliminar, sabe? E nós, com a nossa mente escrava do pecado, escrava daquilo que dá prazer para nossa carne, nós queremos adaptar a Bíblia à nossa vontade. Ah, mas, por exemplo, não tem problema beber, né? Eu, particularmente, tô nem aí para quem bebe. Bebe, ué, faz o que você quiser, você tem livre-arbítrio, eu não posso interferir. Eu estarei ferindo um princípio de Deus. Mas, lá em Levíticos, tem uma lei dizendo que o sacerdote não poderia tomar bebida forte. Não pode beber nem vinho nem cerveja. Está escrito, nem vinho nem cerveja. Então, Jesus nos chama de quê? Reis e sacerdotes. Povo eleito, geração eleita para ele. Somos reis e sacerdotes. Se o sacerdote não pode beber para servir no templo, e se nós somos o templo do Espírito Santo, permanentemente a habitação do Espírito Santo, se queremos ser a habitação, nós não podemos beber nada, não nos convém, porque somos um templo santo, santificado, separado para Deus, separado das coisas do mundo. A minha carne não precisa de prazer, eu preciso de prazer no meu espírito, porque é o meu espírito que vai viver a eternidade. Meu corpo, os bichos vão comer, e vai comer bastante, né? Que tem bastante carninha aqui para os bichinhos. Precisamos ter essa consciência e parar de ser hipócrita. Mas tem igreja aí que fala que vinho pode, então deixa eles beberem. E se você quiser também, tudo bem, né? Deus vai te amar da mesma forma, mas vai ter uma colheita. Sempre vai ter, física, mental, espiritual. Lamento se eu desiludir alguém. Nós somos guiados somente quando queremos obedecer. Para isso precisamos fazer o quê? Abrir mão da nossa própria vontade, da nossa própria verdade, da nossa própria certeza e da nossa própria razão. Temos que parar de achar, mas eu acho que isso não, Deus não liga, mas acho que Deus não vai estar preocupado com isso. Gente, a Bíblia diz que até os nossos pensamentos serão julgados no último dia lá, quando Jesus voltar. Todas as nossas palavras, todos os nossos pensamentos estão sendo passados em revista todos os dias. Quando Deus olha, Ele sabe. Ele fala, Alessandra queria dizer não para essa situação e falou sim. Por que você não falou não? Me fala, por que você não falou não? Quando nós dizemos sim e o coração quer dizer não, o mal se instala em nós. Quando eu posso dizer sim e falo não, porque eu tô com preguiça, porque eu não quero fazer, e não falo a verdade, olha, eu não quero fazer nesse momento, mas assim que eu puder eu faço, o mal se instala em mim. E se eu posso fazer e não faço, eu caio no que Paulo disse. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, toda hora eu tô fazendo. Então precisamos vigiar a nossa vida. Porque aquilo que pensamos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós gostamos, muito possivelmente seja carnal. E isso não glorifica o nome do Senhor. Estamos passando para as pessoas a imagem de um cristão que tudo pode. Gente, pensa, a gente está no tempo da graça. Eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa, eu peco, Deus perdoa. O homem é pecador e Deus é redentor. Sim. Só que cada vez que eu erro na mesma coisa, eu crucifico Cristo de novo. Eu ponho ele na cruz de novo, porque eu não me arrependi. Se eu faço de novo, eu não me arrependi. Se eu acho que as minhas atitudes são normais
E eu sei que não são, muitas atitudes minhas não são dignas de ser chamada de uma pessoa cristã. Por isso eu busco me corrigir a cada instante, porque eu sei quem eu sou. O que as pessoas vão dizer, gente? Eu não quero você cristão para ser igual. Eu vou, nossa, não, para ser isso aí, não quero. A culpa das pessoas não quererem caminhar com Cristo é apenas nossa. O exemplo arrasta, as palavras ensinam e os exemplos arrastam. Sabe, eu ouvi uma frase que toda vez, sabe, que vem um desejo de fazer algo, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Já pensou? As pessoas olharem para nós e falar, não, tudo que você fala, eu não consigo nem escutar, porque você faz coisas tão, sabe, é desconexo, é tão incoerente com o que você fala, que eu não quero ser igual a você. Eu não quero ser, se Jesus é assim, eu não quero ser Jesus para mim. Nós precisamos obedecer. Obedecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É leve, gente, é leve. Se nós realmente cumprirmos os 2 mandamentos principais, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como eu me amo, preciso amar a Deus, preciso me amar, e depois que eu me amo, eu consigo amar pessoas como eu me amo. Se eu não me amo, como eu vou amar alguém? Se eu não sou curada, como eu vou curar alguém? E eu só vou ser curada, só vou ser transformada se eu entrar num concerto com Deus. Se eu falar, Senhor, vem, pode vir, faz o que o Senhor quiser, quebra tudo e faz de novo. Eu não quero ser igual, eu não quero ser a mesma. Nós precisamos reconhecer que nós não somos aquilo ainda que Deus quer que a gente seja na plenitude. E Ele quer que nós tenhamos o que? A estatura espiritual de Jesus. Precisamos crescer em estatura, em conhecimento, em graça. Essa estatura espiritual. Se Ele disse que nós podemos, nós podemos. Nós podemos. Então vamos lá. Obediência tem um preço. Que é, por exemplo, eu quero ficar assistindo um filme e comer pipoca, mas eu escolho e decido ir pro culto quando a pandemia estiver menos nervosa aí, né? Mas eu escolho ir pro culto. Não, eu não vou pro culto por causa da pandemia, mas eu decido que eu vou assistir o culto online sem nenhuma distração. Eu vou verdadeiramente me entregar, eu vou entregar o meu culto ao Senhor na minha casa, sem fazer de conta que eu tô assistindo um culto. Eu vou ter aliança, a mesma aliança que eu tenho de estar na igreja, eu tenho a mesma aliança assistindo o meu culto online, honrando o Senhor com a minha vida. Nós precisamos aprender a recuar, mesmo quando a gente quer vencer a guerra. Não, eu vou lá e vou fazer. Não, Deus mandou você parar. Fica parado, obedece. Porque a obediência, ela traz recompensa e ela gera milagre, gente. Eu vivo um milagre atrás do outro. E por quê? Porque eu obedeço. Às vezes eu entro numas DR aí e falo, Espírito Santo, não é isso que eu quero fazer, eu não tô com vontade de fazer isso. E ele fala, mas não tô te perguntando. Eu tô determinando, você faz se quiser. E aí eu escolho fazer, né? Eu escolho. Espiritualmente, como eu já falei, não tem mais a nuvem, nem tem mais o fogo. Nós não precisamos mais dessa simbologia, mas precisamos lembrar. O Antigo Testamento é antigo, mas ele desde Gênesis, gente, ele só fala de Jesus. Eu estudando o tabernáculo, acho que ontem ou anteontem, eu chorei, porque eu dei aula sobre o tabernáculo e eu nunca tive a revelação que eu tive assistindo essa live aí quando eu tava lá em Levíticos, na construção do tabernáculo. Eu chorei, falei, meu Deus, como eu sou ignorante da tua palavra. E eu tô tão feliz de ver agora, olhar pro tabernáculo e ver e saber que esse tabernáculo agora habita em mim e habita em você.
está dentro de nós, ele tabernaculou entre nós, ele é o nosso tabernáculo. Mas é tremendo, gente, ver o desenho do tabernáculo e ver que desde ali Deus já estava estabelecendo Jesus como nosso Redentor. É maravilhoso demais. Aí, uma pergunta, né, que eu vi nesse estudo que eu fiz. Existe um preço a pagar para ter a nuvem e a coluna de fogo com a gente, para ter Jesus conosco? Tem preço, sim. E é o preço que nós temos que pagar, porque Jesus já fez a parte dele, ele já pagou o preço para que hoje estivéssemos aqui, fazendo uma live de louvor ao nome dele, aprendendo juntos quem ele é. E, nossa, demais, né, Nalva? Foi demais, gente, eu falo aula, né, sobre o tabernáculo, foi uma revelação, gente, surpreendente para mim. Foi maravilhoso. Oi, Jaque, amor. Ah, gente, eu vou deixar salva a live, tá bom? No IGTV. Por favor, compartilha, comenta e curte. O Instagram não tá entregando material. Não tá. Eu peço aqui, mas aí quando eu olho lá tem 3 curtidas, 4 curtidas. Então, vai lá, sabe? Põe um emojizinho, um joinha, dá um oi para o Instagram entender, respeitar o conteúdo e entregar, tá bom? Qual preço eu tenho que pagar? Obediência, preciso ter santidade, me separar para Deus. Eu não quero as coisas do mundo. Eu não quero mais viver no mundo. Eu não quero, não é Jesus que manda. Ah, você não pode. Eu posso fazer o que eu quiser. Isso que é mais tremendo. Eu posso fazer o que eu bem entender. Eu escolho não fazer. Oxe, Nalva, lógico, tem um aviãozinho aí, ó. Até agora dá pra mandar se quiser, mas eu vou deixar salvo lá. E também vou pôr no YouTube, que o canal lá tá começando, mas eu tô deixando as lives tudo lá. E lá, ó, gente, no YouTube eu coloquei o primeiro testemunho de quando eu me converti, o segundo, que é o day after, né, como foi depois da minha conversão, logo em seguida, e tem o testemunho da cura do câncer no meu pulmão, tá? Tá tudo lá. Ai, que linda, minha filha entrou. Pena que tá acabando. Testemunho, isso é muito importante. Eu preciso falar do meu testemunho. Por que eu faço lives de testemunho? Ai, filha, você é mais. Ai, gente, minha filha tá lá em Rio Preto fazendo medicina. Eu amo tanto, morro de saudade. Ela que me falou sobre a escravidão hoje. Já falei, filha, da escravidão. E acho que eu fiz a aula direitinho, viu? Então, gente, o que acontece? Quando Jesus resgata uma pessoa como eu, por exemplo, ele faz o primeiro milagre, assim como foi o primeiro milagre dele no Novo Testamento, que foi transformar água em vinho lá em no casamento lá, ele transformou. E o que aconteceu? Foi dar água para o vinho também, e vinho bom, né? Então eu era uma água suja, porque ele pegou as bacias de água onde as pessoas lavavam as mãos, onde se lavava para entrar, e ele transformou aquela água impura, aquela água podre, no melhor vinho. Foi isso que ele fez, e é isso que ele faz. Então o testemunho faz parte do preço. Por quê? Porque a palavra diz que se você colocar má semente no solo, você vai colher essas más sementes, mesmo depois que a terra for curada. O que é a terra ser curada? A minha vida foi curada por ele. Só que tudo que é impuro, quando tem contato com o que é puro, é purificado. Não é Jesus que se torna impuro. Exatamente, Nete. Não é Jesus que se torna impuro, nós é que somos purificados, nós é que somos. Então, cada atitude minha, cada coisa que eu faço, cada alegria que eu levo para alguém, cada bem que eu faço, eu estou plantando novas sementes.
Mas isso não significa que as sementes que eu plantei no passado não serão colhidas. Eu ainda colho pouco, graças a Deus. Tenho colhido poucas sementes do passado. Acho que, ufa, tá acabando o tanto de semente que eu plantei. Hoje eu descobri que eu tenho uma, que eu preciso restituir para não haver uma colheita nisso, para fechar uma brecha. Hoje Deus me mostrou. E o testemunho significa, Deus vai fazer de novo. Por que eu peço? Compartilha. Gente, compartilha meu testemunho, manda. Porque de repente tem alguém que precisa ser liberto de drogas. E quando olhar o meu testemunho, vai falar, meu, como assim? Ela conseguiu. Então eu também consigo? Consegue. Ah, ela largou a prostituição. Como assim? É possível não ter mais isso de pornografia? Como assim é possível? É possível, porque se ele fez comigo e eu sou a pessoa mais improvável que existe nesse planeta, ele faz com qualquer um. Se fez comigo, gente. Mas isso é geral, testemunho significa Deus vai fazer novamente, Deus vai fazer de novo. Ele me restaurou, ele restaurou minha família. As minhas filhas me respeitam, elas olham para mim com amor, sabe? Mesmo elas sabendo, porque tudo eu falo na presença delas. Que houve um tempo que eu nem queria mais elas, eu queria entregá-las pro pai para eu poder ficar em casa me drogando e bebendo. Elas me amam, me respeitam. Eu tenho plena convicção, eu me sinto amada por elas e elas se sentem amadas por mim. E essa transformação é o mais valioso de tudo que Jesus fez por mim. Ele não precisa fazer mais nada. E ainda assim ele faz. Ainda assim ele faz. Então nós precisamos, sabe? Não só compartilhar uma live, mas também fazer live. Eu tô doida pra fazer live com vocês aqui e falar, ó... Ale, eu quero entrar numa live com você. Meu, vamos fazer, vamos botar pra quebrar, sabe? Se nós... Minha filha falou, mãe, você quer ficar famosa? Eu falei, quero, porque se eu ficar, Jesus vai ficar mais que eu. É só esse o objetivo, glorificar o nome dele. Certo, gente? Então, apenas vamos lembrar, nessa noite, ele vai fazer de novo. Ele é a nossa nuvem, ele é a nossa coluna de fogo. Todas as vezes que nós lembrarmos da caminhada do povo de Israel no deserto, nós precisamos lembrar que nós também vivemos desertos, nós também colocamos o pé, muitas vezes na areia cálida, na areia quente, na areia seca, e estamos com sede. E se nós olharmos para cima, nós vamos ver uma nuvem nos protegendo do calor e uma coluna de fogo aquecendo a nossa vida durante a noite, que é onde o inimigo mais trabalha, aquecendo o nosso coração, tirando a nossa solidão, fazendo com que amanheça um novo dia com sol dentro do nosso coração. Eu vou amanhecer e quando o sol nascer de novo, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre nós. Eu acho que o tempo está acabando, mas eu queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Tem um comentário. Alguém quer falar alguma coisa, gente, que eu acho que vai encerrar o tempo. Muito obrigada a todo mundo que tá aí. Eu vou subir pro IGTV já, tá bom? E tô querendo fazer uma live de testemunho no sábado de novo. Uma pessoa me pediu para falar de vida profissional, mas eu vou deixar uma caixinha de pergunta no Instagram, aí vocês colocam lá, tá bom? Vida financeira, profissional, vida sentimental eu falei, mas ficou faltando um monte de coisa, se quiser eu faço outra. Mas eu vou deixar vocês aí escolherem, tá bom? O que vocês querem saber do meu testemunho, enfermidade... ixi, tem tanta coisa, tanta área. Aí eu vou pôr uma caixinha, vocês colocam lá pra mim, tá bom? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. E até quarta-feira, às 8h34. Conta comigo, Nete. Tamo junto, até depois do fim. Tá bom? Beijo.